novo. Então, assim, mas o homem é um fenômeno de sorte. Não, ele é um bom gastador. É fato. E gastar é bom demais. Mas eu vi uma entrevista do Lula, quando ele estava preso, inclusive, que ele concedeu, não me lembro se foi por Amaury, que ele é Amaury Filho, um desses jornalistas de renome nacional, não me lembro bem qual foi a figura, perguntando para ele sobre essa questão dos gastos públicos. O Lula é um cara que aposta nos gastos públicos. Ele vai no limite ali da linha tênue do superávit para o déficit, precisar para poder trazer... Depois também chama de gasto, né? Ele fala que é investimento. Tipo assim, o que ele fala? É melhor você gastar e o país crescer do que você retrair o gasto público. Isso, né? Na realidade, é um dilema que não deveria existir. Se você gasta, naturalmente que vai ficar uma dívida. Eu estava dizendo o seguinte, hoje a nossa dívida pública aumentou de 52% para 74%. Então alguém vai ter que pagar isso um dia. Esse é o tipo de... entre aqueles que são heterodoxos e aqueles que são desenvolvimentistas. Os desenvolvimentistas querem gastar, certo? Querem colocar todo mundo para consumir, não importa se a inflação vai disparar ou não e tal. E a briga dele com o Campos Neto, do Banco Central, é justamente isso. Que o Campos Neto é heterodoxo, seguro, e ele está se beneficiando desse tipo de política. Campos Neto foi colocado lá pelo Bolsonaro, mas é independente. Independente, o Bolsonaro queria que aumentasse juros? Não queria, mas a pessoa tem que aumentar. Isso deu resultado agora, um resultado forte. Né? Pergunta para a turma aí se com o gás mais baixo, com a carne mais baixa, o preço mais baixo, se óleo está mais baixo, verdura está mais baixo. Você quer saber se foi Lula ou Bolsonaro? Quer saber? E agora está baixando no governo de quem? Está baixando no governo do Lula. Mas quem foi que fez isso? Foi o Bolsonaro. Mas o povo quer saber disso? Então... E a pergunta, senador, qual que é o ponto positivo aí do governo Lula que você entende? Eu acho isso, acho que o controle da inflação... Mas isso já não é reflexo do governo passado? Mas 100% não. Mas aí é o seguinte, como é que a gente vai fazer? Não é verdade? Quem está governando é o Lula. Então, assim, eu acho que isso o Lula podia ter alterado esse programa todo. O maior investimento que vai ser feito agora no plano safra da história é o Lula. E os ruralistas estão com o Lula? Não. Então eu acho isso importante, porque está botando dinheiro para... eu não posso, porque eu sou de direita, dizer que é uma má coisa. Não é. Entre agronegócio e agricultura familiar são 600 bi de investimento. O maior plano safra da história. Entre o agro e a agricultura familiar, 600 bi. Tem outro fator aí, o Haddad também, que foi muito mal visto no começo, está dialogando bem, principalmente com o setor financeiro. O Haddad sempre foi muito bom. O Haddad, como ministro da Educação, ele fracassou como prefeito. O Demóstenes vai ser expulso da direita, galera, hoje mesmo. Nunca mais vai poder falar que é de direita. O Haddad, quando eu era senador, eu ajudei muitos projetos que ele tinha. Ele liberou 100 ônibus para 100 cidades de Goiás com menos de 10 mil habitantes, 10 mil para baixo. Como é que eu posso achar para a escola transportar criança na zona rural, como é que eu não posso gostar do Haddad? Como ministro ele foi bom, mas como prefeito de São Paulo, o pior da história, perdeu no primeiro turno a reeleição, no mandato. O pior prefeito da história de São Paulo foi o Celso Pitta, mas também por vários fatores na época, né? O Pitta por vários fatores, foi muito perseguido também na época. Muito. O Haddad foi eleito prefeito de São Paulo, na reeleição dele, ele no mandato, ele perdeu no primeiro turno para o Dória. Então, assim... mas ali, qualquer um perderia do Dória naquele momento. Não sei se você lembra, Demóstenes, em relação ao Pitta, que você tem um exemplo forte, né, que o cara depois morreu de depressão alguns anos depois, não por depressão direta, mas acumulativa. O Pitta ele foi execrado publicamente porque ele traiu o Maluf, né? Ele rompeu com o Maluf e logo caiu na palavra desgraça pública e logo afundou. Ninguém gosta de traidor, né? Quem é que gosta de Judas? Gosta de Cristo, né? Não é verdade? Então o traidor ele não tem que... Por isso que é delator. Então política nunca mais, então? Não, de jeito nenhum. Estou feliz. Acho que depois um dia... Muita gente já reconhece, mas acho que um dia todo mundo vai
vai ver o que foi feito, então não quero saber de política, não. O Demóstenes é uma pessoa de poucas entrevistas. Eu estava vendo na internet, eu encontrei 2 ou 3 entrevistas dele no máximo de uns 5, 6 anos para cá. Se você não tivesse insistido, eu não daria entrevista de jeito nenhum. Eu ele quero não- ser advogado. Ele não gosta de dar entrevista, e, enfim. Não, eu ele- falei, ô Alisson, você é forte, hein? Você vai levar o Demóstenes. Ô, rapaz, É. tá confirmado aqui. Falei, filho, Confirmado. mas isso não é brincadeira, não. Mas uma das últimas entrevistas que você deu, uma das poucas e últimas que você deu, 6 anos atrás, você falou com a Fabiana Putinelli, jornalista que trabalha no grupo Jaime Câmara aqui de Goiânia, e um dos pontos que você tocou ali que eu achei interessante foi essa questão de você assumir publicamente que você é amigo do Cachoeira. Claro. Poucos... Na realidade, fui, né? Porque ele rompeu comigo em 2018. Ah, se afastaram depois. Se afastaram depois. Não deixaram, não perdeu a amizade ainda. Pois é, ué. Então, mas foi o único, ele foi o único que teve coragem de assumir que era amigo do Cachoeira, que tinha relações de sentar, bater um papo, tomar um vinho, fazer resenha, coisa que ninguém, todos os políticos... Todo mundo correu, Não, né? inclusive recentemente, o governador de Goiás, ele ficou muito revoltado em Brasília quando alguém tentou lançar sobre ele a pecha de ser amigo do Cachoeira. Ele xingou o povo lá em Brasília agora, recentemente. E o Demóstenes, na época, de cabeça erguida, dando entrevista para a imprensa, falando que não tinha problema nenhum em assumir que era amigo. Eu acho importante isso. A pessoa ter coragem de assumir as suas posições, as suas origens, os seus relacionamentos. Claro. Já que o povo precisa saber das E do coisas... Marconi, você é amigo? Sou amigo do Marconi. Marconi também é um dos próximos entrevistados nosso aqui, viu? Ó, o vai e vem do podcast popular do Brasil já está começando voando baixo. O próximo entrevistado nosso é Marconi Perillo, sexta-feira agora. Confirmado. Olha, eu vou dizer, os grandes governadores de Goiás, certo? Pedro Ludovico, naturalmente, Íris Rezende, né, que voltou, talvez tenha sido até melhor prefeito que governador, mas foi bom, assim, digo os maiores, né? A gente tem que... Irapuã Costa Júnior, que é o maior intelectual da política goiana, né? E foi da época do regime militar, isso não quer dizer nada, né? E o Marconi tem marcas aí para todo lado. Ah, não gosto do Marconi, tá tudo bem, mas pega o governo com marca. O Marconi tem. Área de segurança, a UEG, Bolsa Universitária. Né? Então o Marconi tem um monte de coisa aí boa. Né? E eu sou amigo do Marconi, sim. Né? Nunca deixei de ser amigo dele. Na época ruim dele, aí que todo mundo corria dele, eu nunca corri. E não faltou. E o Caiado? Qual que é a avaliação do governo Caiado? Vi que você não colocou o Caiado na lista aí. Não, eu acho que o Caiado ainda vai conseguir fazer essa marca. Né? Ainda está lá. Ele não é... Eu acho o seguinte, se eu tivesse que dizer o que o Caiado, na minha opinião, tem de positivo, a área de segurança dele é boa, certo? E essa questão da recuperação fiscal, de sim. conseguir o dinheiro, isso é uma atuação política. Ele foi no Supremo, o Supremo foi bom com ele. Né? Então, assim, o Supremo não é só bom com a esquerda, é bom com a direita também. Né? Conseguiu com o ministro Gilmar Mendes, ficou muito tempo sem pagar dívida, jogando para frente. Agora, ou vai começar agora, ou vai começar daqui a pouco. Então foi uma coisa boa, ele conseguiu sanear o Estado, conseguiu, se ainda não tem uma marca, porque esse negócio é igual, assim, a marca saneou o Estado. Ou o Bolsonaro, aumentou o juro e tal, não sei o que, agora... Então, mas ninguém vai reconhecer o Bolsonaro por conta disso, né? Organizar finanças, né? Porque eu estava na Assembleia e votei contra o RRF, porque eu vi ali um certo freio de mão puxado de maneira muito forte mesmo. O que é o regime de recuperação fiscal? É você entrar num acordo com o Tesouro Nacional para você travar as contas públicas, para você não ficar acumulando dívida, mais ou menos por aí, de maneira resumida. E eu vi um perigo ali, porque travava demais os investimentos, Demóstenes, em áreas essenciais, como saúde e educação. Eu votei contra ali. Eu vejo perigo nisso, porque tem áreas que tem que investir, não tem jeito. Eu acho o seguinte, o Caiado foi bem também nessa área de saúde, né? Nesse momento da pandemia e tal. Na minha opinião, eu sempre fui contra esse lockdown e agora está se provando que ele não foi eficiente para diminuir nada. Mas naquele momento, né, meu amigo? Mas acho que foi o primeiro, né? O primeiro lockdown, ele foi meio que, tipo assim, é o que temos para hoje, vamos fazer. Aí o segundo, teve o terceiro, um foi de 15, outro foi de 10. Foram 3 lockdowns. 2 de 15, um de 10 dias, mais ou menos. Então, assim, nem assim. se pode dizer,
Porque senão a gente fica como engenheiro de obra pronta também, né? Depois que o prédio está pronto, você fala, rapaz, aquilo ali não ficou tão bom assim e tal, não sei o quê. Naquela época todo mundo acreditava que o bom mesmo era ficar em casa, que isso ia diminuir e tal, e parece que não deu resultado, coisa nenhuma. Agora tem a minha última pergunta. Minha última pergunta, depois o Amarildo faz a última pergunta dele. Estamos ao vivo aí pelas redes sociais com Demóstenes Torres, ex-senador da República, ex-procurador do Estado de Goiás, procurador de Justiça do Estado de Goiás, ex-promotor. O homem ingressou no Ministério Público em 1983. Eu tinha 8 anos de idade, o cara estava ingressando no Ministério Público, meu irmão. Então você demorou a nascer pra caramba depois ainda, né? 88. 83 o homem já era promotor de justiça no Ministério Público do Estado de Goiás. Ou seja, tem muita bagagem e é uma pessoa que eu admiro muito a história dele. Pergunta política agora. Flávio Dino, ministro da Justiça. É um cara bom, como eu acho que é, ou você tem ressalvas em relação a ele? Ótimo. É uma das pessoas mais competentes que eu conheço. Cara bom pra Esse caramba. podcast vai dar o que falar, porque aqui, ó, gente, alguém com a visão diferente uma da outra, e eu vejo gente se repuxar na cadeira ali. Eu também acho que o Flávio Dino é um cara bom. Acho que não vai ser ministro agora, porque o Lula vai precisar que ele fique mais um pouco. Mas ele tem cancha para ser ministro do Supremo. Mas é um comunista. Aí daí? Para mim é o seguinte, ó. Comunista, esquerdista, direitista, em todo lugar eu vejo gente boa e gente ruim. Ou só tem direitista e gente bom? Não, tem um monte de maluco aí. Só tem esquerdista e gente boa? É porque a turma da direita conservadora tem a mania de achar que todo mundo que é de esquerda é prostituído, moralmente falando. Que a galera da esquerda, todo mundo vai pro bordel, pro puteiro todo dia. Essa é a visão que os conservadores têm de quem é de esquerda. Por isso que muitas vezes eu fico chateado com isso. Uma vez lá na Grécia, o Marconi, eu era secretário de segurança, nós fomos ver umas coisas, e ele levou os deputados, tinha na Polônia uma coisa lá, bom, enfim. Aí eu saí com o Paulo Garcia, que era deputado estadual de esquerda, né? Foi prefeito de Goiânia mais Aí tarde. nós fomos comer, ele pediu um camarão, eu falei, porra, mas você pedindo camarão, você é de esquerda? Eu falei, rapaz, eu não sou mendigo não, eu sou de esquerda. Paulo Garcia era uma boa figura. O comunismo por si só, a palavra já me causa uma certa repulsa. Comunismo. O comunismo ele fez muito mal, faz muito mal. E o Flávio Dino ele tem essa linha do comunismo. Questão técnica não vou discutir, porque é um cara que tem uma trajetória dentro do direito que é indiscutível. Agora, posição política é a que eu abomino, não gosto. É um cara que trabalha limitação de rede social. É um cara que, enfim, tem uns posicionamentos de esquerda de forma contundente. Questão jurídica não vou debater. E acho que um comunista declarado no STF, meu Deus do céu. Eu acho o seguinte, essa questão da limitação da opinião é terrível mesmo, né? Por quê? Porque, veja só, nos Estados Unidos, teve no início da década de 70, teve um caso em que uma pessoa da Ku Klux Klan, certo? Ela pregava a morte de negros e tal, aquela coisa toda. Ou seja, era um sujeito abominável. Quem foi que foi defender ele e aceitou defender? Uma das maiores ativistas negras da história dos Estados Unidos. E a Suprema Corte decidiu que ele tinha direito de falar aquelas bobagens. Depois perguntaram para ela, mas por que você foi defender? Eu falei assim, porque nós também, da esquerda, falamos tantas bobagens, que se a gente for proibir a direita de falar bobagem, daqui a pouco ninguém fala nada. Nós vamos estar limitados, né? Então, eu acho que essa coisa tem que acontecer, as pessoas têm direito. Não é só regular, porque eu também defendo a liberdade de expressão. Mas regular de que total, forma? Total, Agora, liberdade total o de que expressão. o que eu acho Eu seguinte, defendo a liberdade regular o quê? total De de que expressão. forma? Eu defendo a liberdade total de expressão, mas com responsabilidade. agora, quando O que eu falar, eu tenho que arcar as consequências, não é? o que a Suprema Corte americana decidiu nesse caso? Quando chega próximo de um ato que vai acontecer, aí a liberdade de expressão cede para o interesse público. Então, vai lá, o sujeito fala, não, tem que matar fulano, tem que fazer isso, assim, fala bobagem, mas não tem consequência nenhuma, certo? Agora, quando vai acontecer alguma coisa, o sujeito incentiva
para ir fazer um negócio contra o Estado Democrático de Direito, contra isso, contra aquilo. Ali o Estado tem direito de agir preventivamente. Aí, por exemplo, eu fui procurado por um deputado federal, um pastor lá do Rio de Janeiro.